Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. Nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas, serviços de telecomunicações sem fio e análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 18 aulas. Essa é a nossa aula 19. Vamos falar sobre EIRP, ou potência efetivamente irradiada em relação à isotrópica. Primeira parte de 2. Nossos objetivos são apresentar o conceito, a equação da potência efetivamente irradiada em relação à isotrópica, apresentando exemplos de aplicação em enlaces radioelétricos. Aonde aplicar a EIRP? Vejamos essa norma da Anatel, analisação de faixas de microondas. Observe o item 2.2.1. A potência de saída do transmissor fica limitada a 100 mW. Então a Anatel está especificando, colocando uma restrição ao nível máximo de potência de saída do transmissor. No item seguinte, nós temos que um dos objetivos do projeto deve ser a potência mais baixa, com antena de maior ganho. No entanto, a EIRP é limitada a 50 dBm. Sim, a EIRP é potência. Então, quando nós elaboramos o projeto, trabalhamos na instalação, aceitação, fazemos análise ou emissão do laudo, o parâmetro EIRP é fundamental. Nossa figura já conhecida, conforme a onda se propaga, vai sofrendo atenuação, além das atenuações adicionais do próprio sistema. Para que nós possamos calcular a potência recebida, é fundamental o conhecimento da EIRP na transmissão. Aí nós temos o caso típico de duas estações, transmissora e receptora, operando numa faixa de frequência e distância de quilômetros entre as antenas. O que então é EIRP? Vamos uma definição. A EIRP, ou potência efetivamente irradiada em relação à isotrópica, ou potência equivalente irradiada em relação à isotrópica, é uma abreviatura da expressão equivalente em língua inglesa Effective or Equivalent Isotropically Radiated Power, que é uma indicação de quanto de potência é emitido por uma antena em uma determinada direção quando comparada a uma antena isotrópica nas mesmas condições. Então, quanto que sai da antena, quanto é emitido de potência numa dada direção, quando o ganho da antena é relacionado a uma antena isotrópica. Na figura, nós temos que Tx tem o seu lóbulo principal ou ganho máximo da antena na direção de Rx1. E temos ainda uma certa parcela de potência transmitida para Rx2. Temos então uma RP máxima na direção de ganho máximo e RP que seria considerando-se o ganho da antena na direção de Rx2. As aplicações. A equação de enlace de satélite, nós temos que a relação sinal-ruído de recepção é em função da IRP. Nós temos usado essa equação para determinarmos o valor da RP mínima necessária ou da potência recebida em função da RP. A IRP também entra na equação do equilíbrio de potência, onde temos a somatória das atenuações, ganho da antena receptora, margem, a correção de 30 dB e a potência recebida em dBm. Então, esses são os parâmetros que vão entrar no cálculo da EIRP. Precisamos das perdas de descasamento, perdas por inserção, perda no cabo, a potência de saída do transmissor e o ganho em relação à isotrópica na direção considerada. Teremos uma EIRP máxima na direção de ganho máximo. A nossa definição é: a EIRP em watts é dado pelo produto da potência de saída do transmissor
vezes o ganho da antena transmissora em relação à isotrópica para uma dada direção, vezes as perdas de instalação. A antena isotrópica é um radiador isotrópico, é um radiador que não existe, só existe na teoria. Ele irradiaria igualmente em todas as direções, seria uma fonte pontual solta no espaço. Algumas antenas, como por exemplo o monopolo vertical curto, segundo certas condições, e a partir de uma certa distância, pode ser aproximado como uma fonte pontual ou uma antena isotrópica. É uma aproximação. O ganho de uma antena isotrópica em relação a ela mesma é 1 ou 0 dB. O ganho de uma antena de polo ressonante, o ganho máximo, na direção de ganho máximo, é 1,64 ou 2,15 dBi. Algumas antenas diretivas, como por exemplo Yag-Uda ou log periódica, utilizadas, por exemplo, em sistema de televisão e recepção, podem alcançar em torno de 20 dBi de ganho. Antenas com refletor parabólico, usado em micro-ondas satélite, podem chegar até da ordem de 40 dB. Na tabela, temos valores comerciais de uma antena Yag-Uda disponível comercialmente, televisão, canais baixos, onde você vê que o ganho é proporcional ao número de elementos. Uma antena periódica também desde a final da faixa de FM até chegando na faixa de UHF. Vamos ao nosso primeiro exemplo. O transmissor 10 watts de saída. A antena 6,3 vezes em relação à isotrópica. E um cabo sem perdas. Qual seria a RP nessa condição? Ora, se não temos perdas, perdas por instalação valem 1. Então, o produto é 63 watts. O que significa isso? Que se nós estivermos na direção de ganho máximo da antena, a uma certa distância, é como se tivesse uma antena isotrópica ligada a um transmissor com potência de saída de 63 watts. O ganho em relação à isotrópica. No nosso exemplo 2 agora, temos não apenas o ganho da antena, mas a perda no cabo de 89%, 0,89. Fazendo a conta, a potência agora decai para 56,7 watts. Temos uma perda no cabo. Você já viu alguma referência, algum projeto, atenuação e ganho que não seja expresso em dB? Eu também não. Vamos trabalhar com dB então. A equação é essa. A IRP, em dBW, é dado pela potência de saída do transmissor em dBW, mais o ganho da antena transmissora em dBi na direção considerada, mais o somatório de todas as perdas por instalação. Então estão aí. Perdas no cabo, por inserção, descasamento e o ganho na direção considerada. Na prática, a potência em dBW é dada por 10 vezes log na base 10 da potência em watt. Vejamos agora o nosso próximo exemplo. Potência do transmissor 1 watt. Quanto vale isso em dBW? Aplicando a equação, 10 vezes log na base 10 de 1, 0 dBW. Sim, 0 dBW não significa ausência de potência. 0 dBW significa 1 watt. E agora, 2 watts. Quanto valem 2 watts em dBW? Aplicando a equação, 2 watts são 3 dBW. 5 watts. 5 watts são 7 dBW. 10 watts. É uma coincidência. Vamos ver. É o mesmo valor numérico. 10 watts equivale a 10 dBW. 20 watts. Dobramos a potência. Se você viu os vídeos do canal, se você já estudou, você lembra que quando multiplicamos por 2 é equivalente a somar 3 dB. Vejamos. Sim, 20 watts são 13 dBW. E 1/10 de watt, 100 miliwatts. Bom, 100 miliwatts, vamos colocar na equação, 0,1 menos 10 dBW. Não existe potência negativa. O que nós estamos dizendo é que 100 miliwatts é igual a menos 10 dBW.
10 dB abaixo da referência de 0 dBW. 200 miliwatts. Multiplicamos por 2. Agora temos que menos 7 dBW. Então, 200 miliwatts, a potência é igual a menos 7 dBW. 1 miliwatt, menos 30 dBW. 1 microwatt, 1 milionésimo de watt, menos 60 dBW. 1 nanowatt, 10 a menos 9, menos 90 dBW. Só aplicando a equação, colocando a potência em watt. Finalmente, 10 a menos 12, 1 picowatt, temos menos 120 dBW. Potências de 1 miliwatt até 1 kW e a sua respectiva conversão em 10 dBW. Observe o valor de 1 watt igual a 0 dBW. 0 dBW não é ausência de potência. 0 dBW é igual à potência de 1 watt. Observe os valores negativos. Não existe potência negativa. Existe potência em dB relativo a uma referência. 0,1 watts são 10 dB abaixo da referência de 0 dBW. Na segunda parte da figura, nós agora temos multiplicando por 2 ou por 5. Verifique a variação de 3 e de 7 dB que acontece. E a potência em dBk, muito utilizada em sistema de radiodifusão de maior potência, 10 vezes log na base 10 da potência em kW. Sim, uma potência de 2 kW equivale a 3 dBk. Uma potência de 100 watts, ou 0,1 kW, equivale a menos 10 dBk. 10 kW, 10 dBk. A IRP é um parâmetro fundamental na análise de projeto de enlaces sem fio. A Anatel limita, especifica, determina quais os valores limites, ou quais os valores a serem utilizados nos diversos sistemas de telecomunicações. Como nós vimos, aliás, logo na primeira parte da nossa aula, onde apresentamos uma norma onde esse valor é especificado. O licenciamento de serviço é obrigatório o conhecimento e que nós coloquemos como informação a ARP do sistema, para várias direções. Mesmo serviços não licenciados, sim, lembrou do Wi-Fi, eles têm limites máximos de radiação, ARP. A Anatel não se preocupa apenas em limitar a potência de saída do transmissor. É também importante limitar a potência irradiada, a potência máxima irradiada pela antena. Para cálculos de limite de exposição, veremos mais à frente, é fundamental o conhecimento da IRP. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a operação do dB e unidades derivadas de potência, como dBW e dBm, dê uma olhada aqui mesmo no canal que tem vários vídeos a respeito. No final do vídeo, nós vamos dar uma referência que cobre esse e outros assuntos. Se você tiver alguma dúvida sobre o uso e aplicação dos parâmetros de descasamento, também tem vídeos no canal explicando sobre o tema. Vale dar uma olhada. Uma referência para quem está interessado em conhecer um pouco mais, com maior profundidade e abrangência, é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônica, publicado pela editora Senac Rio de Janeiro. O livro aborda diversos sistemas de telecomunicações pela ótica da utilização de dB e unidades derivadas do dB, projeto e análise. Com isso, nós terminamos a aula 19, a primeira parte de 2 partes da potência efetivamente irradiada em relação à isotrópica. Na próxima aula, a aula 20, veremos a segunda parte dessa aula final. Obrigado por ter assistido esta aula e até a próxima.